bom dia. O Enem1 traz o caso de estupro coletivo dentro de uma escola municipal no Cabo de Santo Agostinho. Uma adolescente de 14 anos contou que foi vítima de um grupo de estudantes da mesma sala. Depois que ela denunciou, outra adolescente procurou a polícia e disse que foi vítima do mesmo grupo também. E exatamente hoje, a Lei Maria da Penha completa 20 anos. É a lei que protege as mulheres de violência sexual e de outras violências. Você vai ver a história de uma mãe que mostra que são 2 décadas de combate, mas precisamos avançar. Informações sobre o alistamento militar. Ele é obrigatório para os homens e para as mulheres é voluntário. Você já deve ter visto lixo jogado em lugar errado, espalhado pelas cidades. Infelizmente, um hábito comum para muitas pessoas. Nossa equipe preparou uma reportagem para explicar o papel de cada um diante da responsabilidade com a limpeza do local onde a gente mora. Dia dos Pais chegando e tem gente na correria para comprar presente. Presentear é muito bom, mas cuidado com golpes, tá? E o Enem1 mostra como empreendedores estão correndo para dar conta das encomendas. Sextou no Enem1 e a gente traz opções para curtir o fim de semana. E uma entrevista super especial com o Nildo Almeida, 97 anos de idade, um dos maiores compositores da história do Baião, está com um show só de músicas próprias, entre elas a Feira de Caruaru. É muito bom contar com a sua companhia aqui no Enem1. Agora, gente, 11h52 e a gente vai direto para o Cabo de Santo Agostinho, é onde está Mário Carvalho. Ele foi para lá desde cedo, gente, para acompanhar a denúncia de estupro coletivo de 2 adolescentes de 14 anos. Um crime que teria sido cometido por colegas da mesma sala de aula das vítimas. E, Mário, pelo menos nas primeiras informações que chegaram aqui, elas teriam dito que o abuso aconteceu dentro de sala, dentro da própria escola. Pelo que você conversou aí ao longo da manhã, foi isso mesmo? Bom dia. É exatamente essa informação, Camila. Bom dia para você, todo mundo ligado no Enem1. Essas 2 adolescentes têm 14 anos e afirmam ter sido vítimas de violência sexual dentro da própria sala de aula durante o horário de intervalo. Eu conversei com as mães delas e elas contaram que os crimes teriam sido praticados por 5 alunos do 9º ano, da mesma série das estudantes. Essa reportagem também é destaque do G1, você acessa aí pelo QR Code que está na tela. A nossa equipe passou a manhã aqui no Cabo de Santo Agostinho acompanhando esse caso. A denúncia mais recente é da última segunda-feira. A mãe de uma das adolescentes conta que a filha foi para a sala de aula durante o intervalo para comer o lanche que tinha levado de casa. Nesse momento, ela teria sido surpreendida pelos colegas. Eles teriam apagado a luz da sala, derrubado a menina e praticado abusos sexuais. A estudante procurou a direção da escola logo depois que tudo aconteceu para denunciar os estudantes, mas com medo das ameaças que eles teriam feito a ela não conseguiu contar imediatamente à mãe. Só no dia seguinte, durante a aula, ela enviou uma mensagem pelo celular pedindo socorro. Foi a partir desse pedido de ajuda que a família passou a saber do caso. Depois dessa denúncia, outra adolescente da mesma escola decidiu procurar a polícia. Ela afirma ter passado pela mesma situação cerca de um mês antes, também dentro da sala de aula. As 2 jovens registraram um boletim de ocorrência, passaram por exames no IML e agora o caso segue sendo investigado. Eu conversei com as mães das vítimas e também com a advogada que representa as garotas que denunciam ter sofrido esses abusos dentro de sala de aula por alguns colegas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os relatos sobre esse caso absurdo que aconteceu aqui no Cabo de Santo Agostinho, dentro de uma escola municipal. Camila. A gente volta a conversar já, Mário. Muito difícil trazer esse tipo de notícia. A gente precisa acompanhar o que está acontecendo agora. A assistência para essas famílias, o serviço dentro da escola, né? Tem muita informação que precisa ser trabalhada nesse momento e servir de alerta também para outras famílias, para outras escolas também. Daqui a pouco a gente conversa mais, Mário.
Vamos falar sobre o trânsito agora. Nossa primeira parada é na Avenida Domingos Ferreira, bem pertinho ali do cruzamento com a Bruno Veloso, bairro de Boa Viagem que a gente está. A Domingos Ferreira, que tem sentido único em direção a Jaboatão dos Guararapes, é um cruzamento, né, com semáforo, mas a gente está vendo que nessa imagem, pelo menos, a gente pode observar os motoristas e motociclistas passando sem nenhuma intercorrência. Vamos agora para Conde da Boa Vista, no cruzamento com a Gervásio Pires, região central do Recife, a Conde da Boa Vista, corredor de muitas linhas de ônibus. A gente está vendo aí, então, movimento bem tranquilo. Nesse momento, muita gente nas calçadas, né? Será que é movimento aí de compra para o presente do Dia dos Pais? Tem esse assunto aqui logo mais, não é, Né1? Vamos dar uma passadinha agora na Avenida Caxangá, pertinho ali do Golf Clube, ó. Avenida Caxangá, lado direito em direção a Camaragibe, o esquerdo ao centro do Recife, sinal aberto, todo mundo passando nesse ponto aí sem dificuldade. A carreira militar pode ser a escolha de muitos jovens que estão começando a definir o próprio futuro. Também tem aqueles que não se identificam. Mas no Brasil, os homens são obrigados a fazer o alistamento. Já para as mulheres, é opcional, desde o ano passado. E pode ser feito pela internet, pode ser presencial também. Esse assunto está aqui com a nossa repórter Natália Diello, que vai trazer mais informações. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Os homens ainda podem fazer o alistamento até novembro. O prazo para as mulheres se encerrou no final de junho. A gente está aqui ao lado do tenente-coronel Obara, que é chefe da Comissão de Seleção das Forças Armadas. Vai explicar para a gente como é que funciona, né? O serviço militar. Boa tarde, tenente. Explica para a gente quais são os critérios básicos, como faz para se alistar. Muito boa tarde a todos. Então, tanto o sexo feminino como o sexo masculino, que nasceram no ano de 2008, ou seja, os que completam 18 anos até 31 de dezembro do corrente ano, eles se alistam esse ano. Porém, as mulheres, no qual o serviço militar é facultativo, o prazo de alistamento encerrou no dia 30 de junho desse ano. Os homens, eles ainda podem se alistar até o dia 28 de novembro, né? Porém, de 1º de julho até 28 de novembro, somente o alistamento de forma presencial na Junta de Serviço Militar. E de que forma faz? É presencial, online? Existem duas situações de realizar o seu alistamento militar. Ou de forma online, no site alistamento.eb.mil.br, ou de forma presencial na Junta de Serviço Militar. Homens e mulheres são obrigados a fazer esse alistamento? O homem, o serviço militar é obrigatório, a mulher não, o serviço militar é facultativo. Se por acaso o homem não se alistar quando completar os 18 anos ou no ano em que completar os 18 anos, o que acontece, tenente? Ok, então o sexo masculino, pelo fato do serviço militar ser obrigatório, né, ele não se alistando, não estando em dia com o serviço militar, ele tem a desvantagem de não conseguir tirar seu título de eleitor, não conseguir tirar um passaporte, não passar numa entrevista de emprego e também não entrar numa faculdade. Então, o jovem que completa 18 anos ou que já tem mais de 18 anos, realize o seu alistamento militar, esteja um dia com o serviço militar para não ter nenhum óbice aí durante a sua vida profissional. A pessoa, o homem, a mulher que se alista necessariamente vai servir ou ela pode não querer ser dispensada? Como é que funciona isso? O serviço militar inicial feminino, ele é facultativo, desde o alistamento da jovem até a sua incorporação, que será no dia 1º de março de 2027. Após o dia 1º de março de 2027, aí não, o serviço militar feminino passa a ser obrigatório. É facultativo do alistamento até a sua incorporação. Mas, por exemplo, aquela pessoa está fazendo faculdade e aí se alistou e não pode ficar. Como é, tenente? Ok, então o serviço militar masculino, ele é obrigatório, né? Mas, exemplo, nós temos 2 jovens que se alistaram. Um jovem ainda está cursando a faculdade e o outro jovem não tem o 2º grau. A prioridade para dispensar é o jovem que está cursando a faculdade, né? A intenção é sempre estar ajudando o jovem. Documentação básica para fazer essa inscrição, esse alistamento? Então, o jovem, para realizar o seu alistamento, tanto online como presencial, ele precisa de um documento com foto, de uma certidão de nascimento
e do seu comprovante de residência. Pode ser realmente a porta de entrada para uma carreira militar. Com certeza. Então, existem duas formas do jovem ser inserido na vida militar. De forma temporária, né, que dura 8 anos, não precisa de concurso público, é somente meritocracia, ou também o jovem pode querer seguir a carreira das armas, né? No Exército, nós temos a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, no qual o jovem, até os 22 anos, ele pode realizar a sua inscrição, e a Escola de Sargento das Armas, que tem até os 24 anos para realizar sua inscrição. Muito obrigada pelas informações, Tenente Coronel Obara. A gente volta com você, Camila. Aí, então uma opção para quem se identifica com essa área. E a seguir, uma adolescente de 14 anos contou que foi vítima de um estupro por um grupo de estudantes dentro de uma escola municipal no Cabo de Santo Agostinho. Depois que ela denunciou, outra adolescente também procurou a polícia. Nós conversamos com parentes das vítimas, advogado e também procuramos a Secretaria de Educação do município. E ainda, uma viatura da polícia capotou na Avenida Carlos de Lima Cavalcante e derrubou um poste e um banco de cimento na praça. O Enem volta já já com essa e outras notícias. Agora, 12h, 5 minutos, Enem de volta. Uma câmera de segurança registrou o momento exato de um acidente na Praça Pedro Jorge, no bairro de Casa Caiada, em Olinda. Uma viatura da PM capotou na Avenida Carlos de Lima Cavalcante e derrubou um poste e um banco de cimento da praça. O policial perdeu o controle do veículo logo depois de ser atingido por um carro de uma empresa de segurança. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Vamos ver imagens ao vivo do local agora. O repórter cinematográfico Ezequiel Quirino está no local do acidente. A viatura policial, pela manhã, ela foi desvirada. A gente está vendo imagens ali que foram recuperadas ainda da manhã, tá? Mas houve esse acidente, o carro de uma empresa atingiu o carro da polícia. O carro da polícia acabou virando lá na praça. E aí, imagens de hoje de manhã, Ezequiel Quirino registrou o carro ainda virado na praça. Depois desse acidente, o carro ficou virado e ali por volta das 9h30 da manhã, entre 9h30 e 10 horas, o carro da polícia foi desvirado e começou também o trabalho de perícia. Foi um susto grande, pessoal, mas pelo que a gente tem de informação é de que o carro da polícia, agora sim ao vivo, ele já foi retirado do local e aí o trânsito está liberado na Avenida Carlos de Lima Cavalcante, no bairro de Casa Caiada, em Olinda. Ninguém se feriu nesse acidente, pessoal. O lixo é responsabilidade de todo mundo. E lixo no lugar errado incomoda todo mundo, né? Por isso, nós vamos trazer agora uma reportagem explicando para você o que é papel da prefeitura, o que as empresas precisam fazer e o que é função de cada um de nós. Tudo começa aqui, na cozinha da Casa do Engenheiro Agrícola e Ambiental, André Cardim. Garrafas plásticas e outros recicláveis vão para o saco azul. Já os restos de comida têm outro destino, a composteira que ele mesmo fez em casa. Dali, André tira adubo e biofertilizante para as plantas. As latinhas de alumínio são amassadas antes de ir para o lixo. Esse cuidado com o meio ambiente virou rotina na casa dele durante a pandemia. Eu criei uma fonte de renda a partir dos resíduos, né? Eu comecei a vender resíduo orgânico, o composto, o biofertilizante, as minhocas californianas, a vender inclusive composteiras, eu produzia composteiras. As latinhas a gente começou a doar para a cooperativa de catador. Depois de separado, o material vai para a calçada. Lá no bairro da Macaxeira, quem recolhe tudo é um catador que André conheceu e que passa todos os dias para fazer a coleta. O destino desse material são as 14 cooperativas que existem no Recife. Na Recicla Torre, esse trabalho já acontece há 20 anos. São 12 mulheres e 4 homens que processam 3 toneladas de resíduos por dia. Alexandra é a presidente da cooperativa. Ela explica o que a gente precisa fazer em casa para o material chegar até aqui sem contaminação
e sem causar acidentes. Separar direitinho em casa, se o vidro quebrar, colocar naquelas caixinhas de leite ou colocar em um pote de reciclagem, como exemplo, uma garrafa corta, coloca o vidro quebrado, enrola, bota para identificar que aquilo ali é vidro. A gente recebemos papel, papelão, vidro, eletrônico, plástico, alumínio, cobre, metal. O município dá apoio logístico para a cooperativa, fornecendo treinamento, equipamentos de proteção e as máquinas. Mas o desafio ainda é gigante. Segundo o diretor de limpeza urbana da Inlurb, José Mário Antonino, o Recife tem 600 mil imóveis residenciais, mas só 5 mil são cadastrados no programa de coleta seletiva da prefeitura. É um serviço de graça. O caminhão passa na porta e leva tudo para as cooperativas. Isso é renda para eles. Eles ganham o dinheiro deles, né, a renda deles mensal, com a venda desses materiais, né, e a prefeitura também entende hoje que essa população, que esses trabalhadores prestam um serviço para a cidade. Então a gente ainda paga também um valor de R$200 a tonelada triada. O engenheiro civil e doutor em desenvolvimento urbano, Bertrand Alencar, reforça esse alerta. Cuidar do caminho do lixo é uma responsabilidade dividida entre o poder público e a sociedade. A Prefeitura do Recife é responsável por fazer a coleta do lixo indiferenciado, porta a porta, né? E com isso levar para o tratamento e destinação final. Também a coleta seletiva é responsabilidade da Prefeitura. As empresas são responsáveis pelo processo de logística reversa e elas têm que assumir. Então, hoje em dia, todo o material, toda a embalagem, por exemplo, produzida, ela é responsabilidade das empresas. A Prefeitura não é mais responsável. E o que é que cabe ao cidadão? O cidadão cabe basicamente separar esse lixo na sua casa e aí vai guardando outros tipos de materiais que estão sujeitos à logística reversa, como resíduos eletroeletrônicos, pilha, bateria, alguns resíduos perigosos que nós temos na nossa casa. E esses resíduos precisam ser entregues a esses pontos de coletas. Quando todo mundo faz a sua parte, o impacto muda vidas. Muitos que dizem que é lixo, para mim é luxo. É daqui que eu sustento meu filho, é daqui que sai a minha renda, né? Então esse material, ele é, para mim, o melhor material, né, que existe, né? Porque eu vou saber que esse material, ele não vai contaminar o meio ambiente, ele não vai para o rio, com esse dinheiro eu consegui comprar um carrinho, né, para fazer a coleta seletiva. Eu consegui comprar a minha casa própria através da renda da reciclagem e eu tenho orgulho de ser uma catadora, né? Parabéns pelo trabalho, viu? Se você mora no Recife e quer participar da coleta seletiva, ajudar a cidade, a gente vai te dar o passo a passo, tá? Eu vou falar primeiro, bem devagar, para você anotar ou tirar uma foto do endereço que vai aparecer aí na sua tela, tá? recifelimpa.recife.pe.gov.br/coleta-seletiva. De novo, tá? recifelimpa.recife.pe.gov.br/coleta-seletiva. Quando você clicar nesse link, vai aparecer uma tela para você fazer um cadastro. E a gente trouxe essa tela aqui para o nosso monitor, tá? Como descartar o seu lixo reciclável. É exatamente isso daqui que vai aparecer. E aqui, ó, tem o botãozinho para você clicar e fazer o cadastro. Na sequência desse passo a passo, vem tipo um formulário. Você coloca o CEP do endereço, de onde o lixo precisa ser recolhido, preenche aqui, ó, essas informações também. E o último campo é para você dizer se esse endereço é de uma casa, é de um apartamento, né, um condomínio, ou se é um estabelecimento comercial. E aí, ó, indo na sequência desse passo a passo, você encontra essa tela daqui, você coloca o nome completo, informa um documento, coloca o CPF e aí você precisa dar um contato para poder agendar uma reunião com a equipe da Inlurb, para que essa equipe possa dar as orientações do trabalho que precisa ser feito para separar o lixo e aí as informações também de como que é feita a coleta no endereço que foi informado, horário, dia, para poder funcionar direitinho. Tá aí o passo a passo para você. A gente volta a falar agora com o Mário Carvalho.
Ele está acompanhando a denúncia de estupro coletivo em uma escola municipal do Cabo de Santo Agostinho, no litoral sul do estado. 2 adolescentes de 14 anos denunciaram que foram abusadas sexualmente por 5 colegas da mesma turma delas dentro da sala de aula. Essa notícia a gente traz aqui no Enem1, ela está também no G1 Pernambuco, no QR Code que já está aparecendo aí na sua tela. Mário, com você. É isso, Camila. A gente passou a manhã por aqui. Eu conversei com as mães das 2 adolescentes que denunciaram esses abusos sexuais dentro da escola municipal aqui no Cabo de Santo Agostinho. Elas aceitaram falar com a nossa equipe, mas não vão aparecer identificadas. A identidade delas e das filhas está sendo preservada porque é como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. As 2 famílias contaram para a gente como descobriram o que tinha acontecido. No caso mais recente, a mãe contou que a filha voltou para casa sem conseguir contar o que havia acontecido por causa das ameaças que teria recebido dos meninos. Aí no dia seguinte, enquanto estava na escola, a adolescente enviou uma mensagem para o celular da mãe pedindo socorro. A mãe foi imediatamente para a escola e aí, a partir daí, ficou sabendo do abuso. Foi depois desse caso que outra estudante criou coragem para contar que também teria sido vítima de abuso sexual na mesma sala de aula cerca de 1 mês antes. As 2 juntas decidiram registrar um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher no Cabo de Santo Agostinho. Elas passaram por exames de IML e desde então as adolescentes não voltaram mais à escola e aguardam a transferência para outro colégio. A gente passou a manhã preparando essa reportagem. Nessa reportagem de agora, você vai ouvir o relato das mães com vozes alteradas para garantir o sigilo e também as informações apresentadas pela defesa, pela advogada das vítimas sobre esse caso. Vamos acompanhar agora. Os crimes teriam sido praticados por 5 alunos do 9º ano, da mesma série das vítimas, durante o horário do intervalo. Um dos casos aconteceu na última segunda-feira. A mãe conta que a jovem foi para a sala de aula durante o recreio para comer o lanche que havia levado de casa. Lá teria sido agredida pelos colegas que apagaram a luz da sala, derrubaram a estudante e cometeram os abusos sexuais. Para preservar a identidade dela, alteramos a voz com inteligência artificial. Começaram a dar murro nas costas dela e ameaçando o tempo todo, tentando tirar a roupa dela. Só não conseguiram tirar a roupa dela porque a calça era muito apertada. E os meninos só saíram de cima dela porque o sino tocou da escola para poder retornar à sala. A mãe diz que a adolescente procurou a direção da escola logo após o episódio para relatar o que havia acontecido. Mas a família só teria sido informada no dia seguinte, depois que a menina, com medo das ameaças feitas pelos agressores, enviou uma mensagem pedindo socorro à mãe durante a aula. O caso ganhou uma nova dimensão quando outra estudante da mesma escola decidiu denunciar que também havia sido vítima de abuso sexual dentro da sala de aula da mesma forma. Segundo a defesa, o crime teria acontecido cerca de 1 mês antes. Ela relatou para mim, muito nervosa, né, chorando muito. Eu disse: mamãe, eu tenho um negócio para lhe contar. E dali eu fiquei assustada, ela perguntou o que tinha acontecido. Ela falou: mamãe, a senhora vai me bater? Aí ela disse: mamãe, o mesmo caso que aconteceu com a coleguinha aconteceu comigo também, só que uns dias atrás. Aí eu disse: por que você não me contou? Ela disse: mamãe, estava sendo ameaçada, tanto eu quanto a senhora. E eu fiquei com muito medo. E ali eu fiquei desesperada e perguntei: como foi isso? Me conte. Ela disse: foi na hora do intervalo, né? Eu peguei a merenda, fui para a sala, me trancaram na sala, vieram para cima de mim, me derrubaram no chão, né? Eu ainda tentei morder a mão de alguns para soltar, mas não consegui. E isso aí, ela ficou muito nervosa, né? E chorando, mas ela não pediu ajuda com medo, porque estava sendo ameaçada o tempo todo. Que se contasse para a família, seria morta lá fora, e eu e a família. As 2 adolescentes registraram boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher do Cabo de Santo Agostinho e passaram por exames no Instituto de Medicina Legal. O Conselho Tutelar também foi acionado. A defesa afirma que as estudantes não voltaram mais à escola desde terça-feira e aguardam transferência para outro colégio. Até agora, elas não receberam nenhum acompanhamento psicológico. Segundo a advogada, o caso deve ser tratado como estupro coletivo.
Esse caso em específico, estupro coletivo, porque aconteceu por mais de um agente. Já registramos o boletim de ocorrência, já encaminhamos as vítimas para o IML para fazer o exame sexológico. Encaminhamos também ela para o Conselho Tutelar, onde lá ela será encaminhada devidamente para o CREAS. Quando tem violação de direitos, essas crianças precisam receber um acompanhamento psicológico, não só as vítimas, como também as mães das vítimas, que estão muito abaladas. E esperar que haja justiça de uma maneira mais célere, para que imediatamente esses supostos agressores sejam punidos por esses fatos. Com base no relato das mães de que houve omissão da direção da escola, a gente veio até aqui para tentar conversar com alguém. Vamos ver se alguém consegue receber a nossa equipe. Bom dia. A gente consegue falar com alguém da direção? Não se encontra? Disseram que não se encontra ninguém. Esse foi o retorno que a gente teve aqui. Até agora nada, ninguém entrou em contato comigo. Muita revolta, porque a minha filha hoje está com muito medo, não está com medo, não está dormindo, está muito assustada. É um sentimento muito doloroso, né? Porque onde era para ter segurança, né, nossos filhos dentro de uma escola, né? E não tem. A pergunta que não quer calar, onde é que estavam os gestores, né? Que ninguém viu dentro da sala de aula esse ocorrido, né? Isso, eu quero justiça, isso não pode ficar impune, né? Para que não venha acontecer demais com outras adolescentes, né? E ainda eu ouvi da gestora lá que isso não passava de uma brincadeira, né? Inadmissível a gente ouvir isso, né? E até o momento de hoje, desde o acontecido, a gente não teve nenhum apoio, né? De prefeitura, de psicóloga, de ninguém. Ninguém nos procurou. Bom, depois dessas denúncias, a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho informou que as duas estudantes estão sendo acolhidas e recebendo acompanhamento jurídico e psicológico, isso apesar das mães terem afirmado para a gente que não receberam nenhum apoio. A Prefeitura disse também que foi instaurado um procedimento administrativo para apurar os fatos e que o caso é acompanhado pelo Ministério Público de Pernambuco e pelo Conselho Tutelar e pelos demais órgãos responsáveis pela investigação. A Prefeitura afirmou também que não houve omissão da escola nem da Secretaria Municipal de Educação e que as medidas administrativas, pedagógicas e legais vão continuar sendo adotadas para garantir a proteção dos estudantes e os esclarecimentos dos fatos. A gente também entrou em contato com o Conselho Tutelar do Cabo de Santo Agostinho, informou que o Conselho não vai conceder entrevista porque o caso envolve menores de idade e disse que o Conselho recebeu a denúncia e adotou as providências cabíveis e encaminhou o caso para o Ministério Público de Pernambuco. A gente também entrou em contato com o Ministério Público de Pernambuco, que disse que está acompanhando o caso. Já a Polícia Civil informou que investiga os casos registrados no dia 3 de agosto, aqui no Cabo de Santo Agostinho, e como o processo envolve menores de idade, a investigação segue sob sigilo e, por isso, outras informações não podem ser divulgadas para preservar as vítimas. A gente, é claro, segue acompanhando esse caso bem de perto, viu, Camila? Bem de perto mesmo. E olha, é difícil de ouvir cada trecho da reportagem, Mário. A gente imaginar o que foi que aconteceu, imaginar a aflição das meninas, a aflição na hora de pedir ajuda, sabe? Estar dentro da sala depois do que aconteceu com os infratores. É tudo muito difícil. É claro que tem muita coisa para mudar ainda, muita coisa. Mário, obrigada até aqui. E hoje, faz 20 anos que a Lei Maria da Penha foi assinada. Houve avanços, mas mudanças ainda são necessárias. E quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente pode trazer vários retratos de vários crimes. Aqui, ó, a gente vai olhar um deles, que é o crime de tirar a vida de uma mulher. Aqui estão números, dados que são anuais, de 2016 até o ano passado, 10 anos, portanto. E quando a gente olha aqui para esse gráfico, a gente vê que num ano a gente tem mais ocorrências, num outro ano a gente tem um pouco menos, mas o que a gente pode ver é que, assim, ó, nesses anos mais recentes, a gente tem quase que uma média de feminicídio, né? Ali fica entre 70 e 80, né? O número de homicídios de mulheres que perderam a vítima porque eram mulheres. E a cada mulher morta, sofrem tantas outras, né?
as amigas, as irmãs, parentes, mas nenhuma dor é como a dor de uma mãe que vive depois que a vida da filha foi tirada por um criminoso. A história que nós vamos ver agora é mais uma história de uma dor que nenhuma estatística consegue medir. Todos os dias eu acordo assim. Todos os dias eu vou dormir pensando nela e dizendo, tá, me perdoa por não ter conseguido fazer nada. Me perdoa por não ter conseguido te socorrer. Uma história interrompida de forma precoce e violenta. Maiara, mãe da vítima, não esquece o momento em que viu a filha Thaísa, de 21 anos, morta na casa do ex-namorado. Uma imagem dolorosa que ela não consegue esquecer. Essa dependência emocional, eu acho que é o que causa isso. É você querer acolher o outro, é você pensar primeiro no outro do que em si mesmo. Se eu pudesse dizer para qualquer jovem hoje, é que não seja esse suporte para ninguém. Cada pessoa tem que procurar o seu caminho, porque eu não espero que nenhuma mãe passe pelo que eu estou passando. Thaísa Muniz, de 21 anos de idade, foi assassinada em novembro do ano passado. O corpo estava na casa de Henrique Cassiano da Silva, 22 anos. Foi no bairro da Várzea, zona oeste do Recife. Henrique, com quem a vítima teve um relacionamento durante 3 anos, é o acusado. Foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e continua no cotel. O que você espera da justiça, Maiara? Que ela seja feita, principalmente a justiça de Deus, porque ele está vivo, ele está respirando e a minha filha é morta. E eu não acho justo. O acusado, preso pelo crime de feminicídio, foi enquadrado na Lei Maria da Penha, que está completando 20 anos. A Lei Maria da Penha foi sancionada em agosto de 2006. Além de reconhecer as várias formas de violência contra a mulher, entre elas física, sexual, psicológica e patrimonial, estabeleceu medidas protetivas de urgência e veio para fortalecer o atendimento especializado às vítimas. A gente já tem, socialmente, a partir da Lei Maria da Penha, alguns mitos sociais destruídos, como briga de marido e mulher não se mete a colher, é ruim com ele, pior sem ele. A gente tem uma geração, 20 anos depois, de mulheres que estão mais cientes de seus direitos, estão cientes de que o lugar delas é onde elas quiserem, estão cientes de que elas não precisam permanecer atreladas a um relacionamento violento, a um homem agressor. Mais da metade das mulheres, estima-se, sofrem violência e não fazem comunicação disso para ninguém, nenhum organismo oficial. Então a gente ainda precisa continuar trabalhando para massificar as formas de violência, para que as mulheres tenham mais facilidade de reconhecer relacionamentos violentos, abusivos, divulgar formas de proteção, canais de denúncia, para que essa mulher em situação de violência veja que existe um cinturão em torno dela, a protegê-la, para apresentar uma alternativa, uma saída e ela não permanecer num relacionamento violento. Quais são os desafios que vocês enfrentam? Olha, a gente tem desafios de muitas naturezas, né? A gente tem desafios de muitas vezes não ter a estrutura necessária para trabalhar, o efetivo sobrecarregado, mas eu acho que a principal questão que a gente precisa enfrentar cotidianamente é o machismo estrutural, de fato. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de... Quando a mulher em situação de violência traz o relato, nem sempre as pessoas estão dispostas a se envolver, a trazer testemunho, a oferecer essa rede de apoio familiar, comunitária, que é fundamental para que essa mulher se liberte de um relacionamento violento. O Centro Sony Santos é um dos locais onde as vítimas podem ser atendidas no Recife por médicos, psicólogos e assistentes sociais. Ele funciona 24 horas no Hospital da Mulher, no bairro do Curado. O telefone é esse, tá? 20 11 01 11. De novo, 20 11 01 11. E é sempre importante reforçar o número do telefone para você denunciar a violência doméstica. 180. 180 diz que a mulher não precisa se identificar. E a gente segue com esse assunto. A Defensoria Pública de Pernambuco trabalha com assistência jurídica para as vítimas. O serviço é todo de graça e Natália Dielu está ao vivo agora na sede da Defensoria, que fica no bairro da Boa Vista, no Recife. Importante dizer, né, Natália, que especificamente para esse tipo de atendimento, qualquer mulher pode procurar, né, independentemente da renda.
Exatamente, é um serviço para todas as mulheres, né? É um serviço de garantias de direitos, esses direitos que estão ali previstos na Lei Maria da Penha, né? Que é um marco nesse enfrentamento. Ainda existe uma longa caminhada para desconstruir essa cultura patriarcal, machista, violenta, mas existe uma grande rede, a gente está sempre falando sobre elas, que é exatamente para ajudar e mostrar os caminhos para essa mulher que esteja sendo vítima de algum tipo de violência. A gente está aqui ao lado da doutora Débora Andrade, que é defensora pública e também coordenadora do NUDEM, que é o Núcleo da Mulher aqui da Defensoria Pública. Doutora, boa tarde. Explica para a gente como funciona. A gente está aqui num espaço que é bem acolhedor, né? Que tem um espaço para receber os filhos dessas mulheres. Como procurar esse serviço? Boa tarde. Nós da Defensoria temos um atendimento para as mulheres vítimas de violência das 8 às 18 horas e elas não precisam de agendamento. Basta que elas se dirijam ao nosso prédio na Avenida Manuel Borba, 640, 5º andar, e elas serão imediatamente atendidas. Aqui nós vamos fazer o acompanhamento das medidas protetivas dela, acompanharemos nas ações penais, em audiências e também daremos entrada em todas as ações que ela precise ingressar contra o agressor, sejam elas de família, pensão alimentícia, divórcio, guarda, reintegração de posse ou, às vezes, de reparação de danos morais e materiais. Doutora, vocês fazem esse acompanhamento para quem já tem a medida protetiva, mas se não tiver também, a gente sabe que hoje existem muitos dispositivos para facilitar, né, a solicitação da medida protetiva. Mas vocês também fazem isso aqui? Sim, perfeitamente. Desde o ano de 2023, a Lei Maria da Penha prevê a possibilidade da própria mulher pedir a sua medida protetiva, ou seja, não passar por procedimento policial. Então, aqui a gente vai auxiliar ela a entender o caso após ela ser atendida pela nossa assistente social e pela nossa psicóloga. Nós fazemos o requerimento e acompanharemos todo o processo. Esse espaço aqui, né, que é voltado para as crianças, que tem brinquedos, durante o atendimento da mulher, aqui ela recebe um apoio, né, porque tem assistente social, tem pedagoga. Nós possuímos uma equipe multidisciplinar, então na nossa recepção fica uma pedagoga que pode orientar e cuidar das crianças enquanto a mãe está em atendimento. Já a nossa assistente social muitas vezes vai identificar uma questão de vulnerabilidade econômica, encaminhar ela para se cadastrar em programas sociais e as nossas psicólogas prestam um apoio para que aquela mulher possa ter a elaboração do sofrimento dela e, muitas vezes, se capacitar para sair do ciclo de violência. E, com ajuda, nós podemos acompanhá-la em todo o processo. Na prática, como é, doutora? Porque a mulher fica sendo acompanhada em várias visitas aqui, né? À Defensoria, ao NUDEM. Isso. A mulher ela pode retornar quantas vezes for necessária, mas muitas vezes ela vem para a nossa psicóloga uma vez por semana, são 12 sessões de psicoterapia, mas também toda vez que ela precisar falar algo no processo, mudança de endereço, em especial quando há descumprimento da medida protetiva, é essencial que ela atualize essa informação no processo, para que a juíza ou o juiz possa agravar a medida do agressor, muitas vezes uma tornozeleira eletrônica ou um pedido de prisão preventiva. Então, aqui é o local adequado para ela ter essa assistência gratuita. Em todos os tipos de violência que estão contemplados na Lei Maria da Penha. Em todos os tipos, seja violência sexual, física, psicológica, moral ou patrimonial. Ainda em especial, neste ano foi acrescentada a violência vicária na Lei Maria da Penha, que é uma violência em que o agressor se utiliza das crianças ou pessoas que estão sob a guarda dessa mulher, os cuidados dela, para atingir, muitas vezes ameaçando a morte dessas crianças ou subtraí-las para que a mulher retome o relacionamento ou sofra. Tá certo, doutora, muito obrigada. Então, vamos dizer novamente o endereço, né? Aqui para as pessoas não precisam de agendamento. Avenida Manuel Borba, 640, 5º andar da Boa Vista, aqui em Recife. Tá certo, no prédio da Defensoria Pública. Muito obrigada, doutora. A gente volta com você, Camila. Obrigada às duas pela informação. E o Enem1 faz agora um rápido intervalo, tá? 12h33, a gente volta num instante só. Este domingo deve ser especial para muitas famílias. Deve ser um dia de carinho, afeto, homenagens aos pais.
Com certeza tem filho quebrando a cabeça para encontrar um presente único e cheio de significado. Fugir do óbvio não é fácil, mas tem gente que trabalha bastante para colocar no mercado opções diferentes e personalizadas. Um casal empreendedor cercado de canecas personalizadas que trazem mensagens, fotos, escudos de times. Quem não gosta de receber um presente como este e tomar um café, lembrando do filho, da filha? Mais de 300 canecas foram vendidas nesta primeira semana de agosto. Sucesso? Sim, mas não foi fácil para ter os equipamentos, saber subliminar a porcelana e dar vida aos produtos. Roberta disse que há 3 anos, ela e o marido Elias vendiam canecas nos mercados públicos do Recife e muitas vezes as pessoas nem olhavam para eles. A gente já foi bastante rejeitado em alguns casos, né? O que acontece muito com quem faz venda na rua, né? Porque eu até entendo que as pessoas vão para se divertir e muitas vezes a gente chega para abordar, parava assim, o pessoal parava de conversar, mas tinha pessoas que super acolhiam a gente, assim também como tinha pessoas que rejeitavam também. Mas eles não desistiram. Nada é fácil nessa vida, né? Se a gente quiser chegar a um nível, a gente tem que passar pelos caminhos de pedras também. Agora, transformaram um quarto do apartamento onde moram em uma oficina. Tudo é feito aqui. E não pense que eles usam inteligência artificial. Eu produzo as artes e Elias fica ali na estampa, produzindo as estampas, prensando, né, na máquina. E isso aqui não tem nada de IA não, viu, gente? É tudo feito por mim. E para mim é gratificante ver o meu trabalho rendendo e ajudando outras pessoas também. Elias contou que no início a fabricação era difícil. Eles perdiam muitos materiais. Os dois aprenderam a confeccionar canecas, almofadas, garrafas e outros objetos assistindo vídeos na internet. A gente fez vários cursos de marketing digital também, que é importante. Para quem quer crescer nesse meio, tem que buscar primeiramente conhecimento. Primeiro você forma a base, para depois você construir ali levantar a alvenaria. O Dia dos Pais está sendo especial pelas vendas e por essa data marcante para todas as famílias. Normalmente a gente tem ali uma média X, a gente consegue dobrar, triplicar a quantidade, porque muita gente entra em contato. Às vezes a gente nem supre a demanda, pelo fato de sermos apenas nós dois, aí o pessoal fica ali, a gente coloca a lista de espera para poder conseguir suprir. As canecas não representam apenas uma lembrança, mas uma memória afetiva. O pai, ele é um herói, ele é uma referência para a gente. Para a gente é muito gratificante quando o cliente manda uma mensagem de retorno e diz, olha, o pessoal amou aqui as canecas, manda vídeos, e para a gente, nosso coração se aquece muito, é muito bom, muito bom. E tem mais dicas para você aproveitar e comprar o presente do Dia dos Pais. Ivan Duarte está agora em Setúbal, na zona sul do Recife. Tem presente aí a partir de quanto, Ivan? Boa tarde. Oi, Camila, boa tarde a você, que bom estar aqui no NE1. Vê só, a partir de R$20, viu? Já vou mostrar para você, para quem acompanha a gente. No entanto, só para situar quem vai acompanhar essa reportagem, né? A gente está na rua Sais Souza, aqui em Setúbal, viu, pessoal? Eu tô com o Beto Marques, por favor, Beto, ó, eu disse para você que era a partir de R$20, tem esse copo aqui pro vovô, pro padrinho, pro pai, para começar aí a escolher os presentes, viu, Camila? Mas começa com 20, vai até R$300. Tem ali no fundo também uma opção, né, Beto? Que dá para mostrar lá, ó, que é o Espírito Santo lá no fundo. Esse aí é um pouquinho mais caro, R$300, mas é o ticket, né? Vai do gosto e do bolso de cada um, né, Joana? Tá comigo aqui, ela é dona da loja. E vê só, o que eu achei interessante na história aqui, Camila, é que a loja, ela vai de acordo com a data comemorativa, né, Joana? Nessa é Dia dos Pais, então essa parte central fica toda preparada com opções para o Dia dos Pais. Eu quero começar por aquela opção ali, Beto, por favor, que é um combo de presentes, né, Joana? O que tem nesse combo? Quanto custa? Quero te agradecer por abrir as portas aqui da loja para a gente e te desejar uma boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos de casa. É um prazer imenso para mim receber vocês hoje aqui. Então, nossa loja é especializada em artigos de presentes comemorativos. Nós trabalhamos muito forte todas as datas. Essa semana nós estamos na semana Dia dos Pais e a nossa loja, a gente monta os kits de acordo com os itens que o cliente escolher. Aí vai de necessaire, caneca de chopp, garrafas térmicas,
porta-retratos, chaveiros, almofada, canequinhas para cafezinho, canecas maiores, cartões para poder escrever e dedicar o presente. Então, nesse kit aqui, nós temos uma almofada, uma nécessaire, uma caneca com coador individual e o porta-retrato, que a gente tem um serviço de revelar a foto aqui na loja, cortesia. Comprou o porta-retrato, já sai prontinho o porta-retrato com a foto. Quanto custa esse kit? Esse fica em torno de R$200, do jeitinho que está aí, completo, embalado, com celofane, com laço, sai tudo lindo daqui, tudo perfeito. Quem é aquele papai ali, hein? Aquele ali é um papai muito especial, viu? É o pai do meu filho, meu marido. Um beijo, ele deve estar nos assistindo, é o Rodrigo. E é o nosso modelo oficial aqui da loja. Valeu, Rodrigo. Um abraço pra você, viu? Ó, Camila, chamou a atenção também. A gente estava conversando aqui com a Joana, né, antes de entrar no ar, e como faz bem também ter um presente marcante, né? Então, comprar um cartão como esse é um presente que ele vai poder guardar, é um pouquinho diferente daquela mensagem do WhatsApp que às vezes acaba se perdendo com o tempo, né? O cartão ele pode guardar e deixar ali fisicamente. Inclusive, esse cartão as pessoas encontram aqui na loja, né? Na Rua Sais Souza, mas também encontram em livrarias. Nas melhores livrarias da cidade, livrarias Leituras, MEC, Atacadão, todos têm o nosso expositor com nossos produtos. Todos os cartões do Dia dos Pais, Dia das Mães, de todas as datas do ano. É isso, então. Quem quiser conhecer mais opções, pode procurar a loja aí. E que seja um Dia dos Pais abençoado, em paz, com muita festa para todo mundo, né, Camila? Vou devolver com você aí no estúdio. Como é, Joana? Quero convidar a todos para conhecer a nossa loja no Instagram, @presentear.recifeoficial. Muito obrigada. Tá bom. Contigo, Camila. É isso. Desde já, feliz Dia dos Pais, né? E para quem vai comprar pela internet, também precisa prestar atenção a todas as informações, tá? Porque na correria, para comprar de última hora, pode acabar não fazendo um bom negócio. E Daniele Fonseca chega agora com orientações que servem para agora e servem sempre, na verdade, né, Daniele? Boa tarde. Boa tarde também, Camila. Claro, né? A todo momento em que a gente vai fazer alguma compra pela internet, deve ficar atento a alguns cuidados. E, claro, numa data assim tão significativa, né, tão importante para as pessoas, que é o Dia dos Pais, mais ainda. A gente convidou a Aline Nicodemos, ela que é advogada. Fala pra gente, Aline, os principais cuidados para quem está hoje ainda entrando lá, acessando algum site para comprar o presente para o Dia dos Pais. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde no estúdio. Bom, o primeiro cuidado é observar a reputação da loja, do site que você está desejando realizar essa compra. Existem alguns outros sites que fazem classificação, né, de lojas que são seguras e aquelas que não são tão seguras. Então, o primeiro cuidado seria esse. E na hora em que a gente recebe o produto, também os alertas que você traz para esse momento, em relação a se está tudo certinho em relação ao que você pediu, enfim, outros cuidados. Sim, quando você recebe o produto, é muito importante que você verifique imediatamente se tudo corresponde àquilo que você efetivamente comprou naquela plataforma. Para caso tenha algum defeito naquele produto ou de repente não seja o que você esperava, você pode efetuar a devolução e pedir o seu reembolso. Agora, como a gente vem dizendo, é uma data, né, que todo mundo fica na expectativa, é o caso do Dia dos Pais, e você quer aquele presente para aquele momento. Como é que o consumidor faz para se acobertar, para que também não dê errado e tenha que pedir uma troca, e enfim, por mais que o principal seja ali o carinho, né, a companhia dos pais com seus filhos, mas para algumas pessoas o presente também é muito importante. Sim, com certeza. A única precaução que a gente pode ter em relação a evitar esse tipo de problema é comprar no presencial, realmente, porque a compra virtual, ela infelizmente pode acontecer algum equívoco, algum erro da plataforma, da pessoa que está enviando o produto, e aí realmente a única forma seria comprar no presencial. Prazo para troca, o que muda da compra presencial para a compra online? Bom, a lei ela estabelece um prazo de até 7 dias, quando a compra é feita pela internet, que a pessoa pode devolver sem nenhuma justificativa, somente porque não gostou ou também se tiver algum problema. No presencial, a gente não tem esse prazo para se não gostou, só se tiver algum defeito no produto e aí ou se tiver uma política da loja que pode estabelecer uma outra regra. Aline, a gente agradece demais sua participação aqui no NE1 de hoje. Voltamos contigo, Camila.
Que dê tempo e que seja uma boa compra, né, para comemorar o Dia dos Pais. Obrigada. E amanhã tem o 3º episódio do programa Histórias do Frio. É antes do Enem1, às 11h45, e Bianca Carvalho faz o convite. É a aventura que você quer? Tem cachoeira, rapel, tirolesa. Uhul! Tem até voo de balão. Bom dia! Uhul! 15 para meio-dia, depois do É de Casa, tem o último episódio de Histórias do Frio. Minha gente, que loucura! Que loucura boa! Aqui, na Globo Pernambuco. Ninguém segura a Bianca, né? E a seguir, um bate-papo com Onildo Almeida, que faz show hoje no Recife. Com quase 98 anos, ele faz show só com músicas da autoria dele. Uma delas é a Feira de Caruaru, que completou 70 anos. O Enem1 volta já. E chegou a tão esperada sexta-feira. A gente separou algumas opções de diversão e cultura para você começar aproveitando o fim de semana hoje mesmo. Sextou no Enem1. Olá, gente. Aqui quem fala é Petrúcio Amorim, passando por aqui para avisar para vocês que no dia 7 de agosto eu vou estar no Clube Círculo Militar do Recife, né? No Baile dos Pais, a partir das 17 horas, para você não perder, para poder cantar e dançar um forrozinho comigo. Vá lá! Fala, meu bonde, é hoje, nesta sexta-feira, eu tô confirmado no 100% Brasil, valeu? E você não pode perder, convida geral e vem curtir o show do Maloqueiro Apaixonado. Aqui quem fala é o Toninho, e eu tô passando aqui para convidar você para nessa sexta-feira estar junto com a gente na Sextaneja do Tatu Bola, Recife, ó. Diego Novaes e Elton Lima a partir das 19 horas. Ó, vamos embora, tô esperando você. Vem. E aí, galera, aqui é a banda Bob Nelson e a gente quer fazer um convite muito especial para vocês. No dia 7 de agosto, a partir das 7 da noite, o Shopping Pátio Olinda preparou uma programação linda para o Dia dos Pais, com o tema de pai para filho. E a gente vai estar lá para fazer parte dessa celebração. A gente se encontra lá, na varanda panorâmica do Piso L3, para um show gratuito, cheio de clássicos do pop rock, que marcaram gerações. Minha gente massa, aqui quem fala é Geraldinho Lins. Hoje é 7 de agosto, sextou, e a gente vai estar no Manideck, nessa casa linda na Orla de Olinda. Hoje, 7 de agosto, sextou no Manideck. Vamos embora para lá porque vai esgotar, viu? Tô esperando, não pare não. E é só hoje, sexta-feira, dia 7, se despedindo de Recife, meretrizes do coletivo Gompa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com direção de Camila Bauer, aqui na Caixa Cultural Recife. Não perde, essa peça vai mudar o teu jeito de olhar. São histórias contadas por profissionais do sexo do Rio Grande do Sul. Salve, salve, galerinha, como é que vocês estão? Meriva por aqui. Passando para avisar que dia 7, sexta-feira, vai rolar Nox Lounge, junto com o departamento em Jaboatão dos Guararapes. Muita música nova, muito groove, comigo, com essa duplinha que segue também. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia. Faça da boa preguiça! Uma comédia de Ariano Suassuna. Sexta e sábado, às 19h30. No domingo, às 19 horas. No Teatro Barreto Júnior. Venham! Vocês vão morrer de rir! Muitas opções, né? E hoje à noite, Onildo Almeida, um dos maiores compositores da história do Baião, vai fazer um show no Recife. É para comemorar os 70 anos da música, a Feira de Caruaru. Imagina só o cantor, hein? O repertório está todo especial e quem conta tudinho pra gente é Daniele Fonseca, que tá aí e rindo. Eu vi vocês aqui nos bastidores rindo juntos. Conta pra gente as histórias que você tá ouvindo por aí. Ai, Camila, então eu não posso deixar de começar pelo que eu estava combinando aqui. A gente pedindo para o Onildo testar o áudio, dizer o nome dele. Fale aí, Onildo, o seu nome.
Aí o que é que falou, Nildo? Boa tarde, para testar. Diga aí. Boa tarde. Meu nome continua o mesmo, o Nildo Almeida. Não vou mudar porque essa altura não adianta mais. Estou muito conhecido, muito divulgado e estamos aí. E ele ainda disse assim, com boa vontade todo mundo acerta. Começa com O, termina com O também. Agora, Nildo, me diga lá, prestes a fazer 98 anos de idade, com toda essa jovialidade e hoje indo comemorar os 70 anos de composição da Feira de Caruaru, né? O que representa isso para o senhor? Olha, representa, sobretudo para o artista, muito, porque o artista vive do efeito da sua obra. E quando o povo prestigia, você é um artista do povo. Uhum. E é com essa finalidade que nós fazemos música, cantamos, nos apresentamos, certo. Entendeu? Uns gostam, outros não, mas no final de tudo é mais positivo, né? A Feira de Caruaru, gente, né, inclusive é um dos grandes clássicos do Baião. Eu costumo dizer que toda cidade tem feira, mas a feira famosa é a de Caruaru. Tem o que lá? Por quê? Por causa da música. Vamos então de um trechinho da Feira de Caruaru? A Feira de Caruaru faz gosto a gente ver de tudo que há no mundo. Nela tem pra vender. Na Feira de Caruaru tem massa de mandioca, castanha assada, tem ovo cru, banana, laranja, manga, batata doce, queijo e caju, cenoura, jabuticaba, guiné, galinha, pato e peru. Tem bode, carneiro e pouco, se duvidar, até cururu. Oi! Tem bode, carneiro e pouco, se duvidar, até cururu. Na Feira de Caruaru. Aí o senhor estava me dizendo que às vezes chegam pessoas assim perguntando, e na Feira de Caruaru tem isso tudo mesmo? O que é que o senhor responde? Tem muito mais. Tem muita coisa que eu não disse que a feira tem. Certo. O senhor já compôs para quem? Quais foram os artistas que gravaram suas músicas? Olha, eu não ia passar o resto do dia dizendo aqui. Não ia dar tempo? Não ia dar tempo. Todo mundo regrava música minha. Eu tenho meus artistas preferidos. Por exemplo, o Luiz Gonzaga, sempre que vinha para o Nordeste, passava lá em casa e dizia, o que é que tem para mim? Eu digo, eu não fiz nada, ele só sai daqui quando levar a música sua. Quer dizer, eles exigiam de mim. Eu nunca pedi a ninguém para gravar a música minha. Uhum. Isso significa que a música, ela desperta o interesse de alguém gravar. Entendeu? Eu não me furto em dizer que é música bem feita, bem rimada, é uma poesia que diz alguma coisa. Então, o que se passa comigo, com você e com outras pessoas? Vamos então de novo de mais Feira de Caruaru, que o pessoal quer ouvir novamente esse clássico. Vamos lá? Tem mandioca, tem massa de mandioca, castanha assada, tem ovo cru, banana, laranja, manga, batata doce, queijo e caju, cenoura, jabuticaba, guiné, galinha, pato e peru. Na sala de reboco, a partir das 9 da noite, e ingressos a partir de R$30. Tem pó de caneira e pouco, se duvidar, em Tecururu. Na Feira de Caruaru. Ô, Nildo, faça aí o convite. Para ir à feira? Hoje, Caruaru também, e hoje à noite pro show. Hoje à noite pro show, todo mundo convidado, né? Está convidado. Obrigada pela participação. Tchau. Quero lhe ver lá. Tá certo, Camila. E toda a equipe. Oh, muito obrigada, Nildo. Parabéns para o senhor pela sua música, pela sua existência. E o Enem1, ó, vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, depois de Histórias do Frio. E você pode rever, compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora pelo Globoplay. Fique agora, ó, com o Globo Esporte.